Vamos comentar sobre a transmissão da Band. E além dos comentários da transmissão, vamos falar sobre o que aconteceu no final de semana do primeiro GP da temporada 2021 da Fórmula 1. O podcast Minha Opinião sobre Fórmula 1 está no ar. Olá, cabeças de gasolina! Sejam muito bem-vindos ao podcast Minha Opinião sobre Fórmula 1 para o vídeo que vai comentar sobre o final de semana da Fórmula 1 no Bahrein. O começo da Fórmula 1, finalmente, não aguentávamos mais sem Fórmula 1. Se ficar assistindo Fórmula E, vai. Fórmula E é legalzinho, mas não é uma Fórmula 1. Hoje a gente vai falar, vamos separar uns 10 minutinhos para falar sobre sobre a transmissão da Band e mais o resto do programa para falar sobre o final de semana da Fórmula 1 no Bahrein, né? Então, sem muita enrolação, já vamos começar já. Não tem convidado, ainda não chegamos nesse nível ainda. Então vamos lá, bora. Nosso primeiro tópico é sobre a transmissão da Band na Fórmula 1. Eu não tenho muito o que reclamar. Foi legal, né? Foi muito bom ver um estilo de transmissão totalmente diferente. Foram 6 horas de transmissão da Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 poucas vezes teve tanto tempo para falar, né? Tanto tempo para a gente ver a Fórmula 1, saber como estão os carros, tanto tempo para falar de Fórmula 1, né? Fazia muito tempo que não havia uma transmissão assim. A última foi em 2015 no GP da Austrália, foi desastroso. A Globo conseguiu fazer uma coisa ridícula. É... conseguiu fazer uma coisa ridícula na transmissão. Parabéns, Globo, né? Sobre a transmissão, começou na sexta-feira com os 2 primeiros treinos livres. Começou ou foi não, foi a Fórmula 2 primeiro, né? O treino livre da Fórmula 2, que a gente teve aquele apresentador do Supermotor como narrador, o Jorge Molina e o Thiago Mendonça, né? Como o apresentador do Supermotor, que eu não lembro o nome como como narrador, Jorge Molina e Thiago Mendonça nos comentários. Foi bom, né? Não tem muito o que reclamar. Os comentários, a narração desse rapaz aí do Supermotor é fraca. Não gostei muito, parecia muito parada, muito, sei lá, muito anticlímax. Pareceu que o cara viu assim, pegou e falou: Nossa, tem que narrar 3 corridas no final de semana, pelo amor de Deus. Aí saiu uma coisa meio sem sal, sem açúcar. Ele conseguia falar bem na hora de maior emoção, mas ficou mais ou menos assim. Mas os comentários complementavam a falta de um narrador de elite. Não de elite, a falta de, sei lá, a falta de emoção na narração. Tinha umas partes que ficava legal, outras pareciam insensal sem açúcar a narração do rapaz, que eu não anotei o nome aqui na pauta. Teve os treinos livres, né? Treino livre classificação, com treino livre classificação e corrida, com o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme e o Felipe Giafone. Assim, foi bom, né? O Sérgio Maurício conseguiu fazer bem a transmissão, né? Ele conseguiu mostrar que ele é um excelente narrador e que consegue fazer a Fórmula 1 muito bem, né? Foi muito bom para quem só tinha feito treino livre e classificação. Fez algumas corridas na Globo, mas tipo assim, só treino livre e classificação em algumas corridas. Então, para
assim, se a gente já sabe que ele vai ser narrador em praticamente todas as corridas, se não em todas, e ele conseguiu fazer um trabalho muito bom, né, na narração. O Felipe Giafone, como sempre, fez excelentes comentários, complementava muito bem a parte técnica dos carros, então ele demonstrou o que a gente já sabia sobre ele, que é um grande conhecimento na parte técnica dos carros. E o Reginaldo Leme complementou muito bem ali essa equipe de transmissão. Foi muito bem, falava na hora certa, quando falava coisas úteis para o momento. Então foi muito bom esse time de transmissão, como eles conseguiram fazer a transmissão. E foi só. Teve, assim, claro, isso, né? Coisas do momento. Teve algumas cortadas, assim, do Sérgio Maurício no Felipe Giafone. Que o Giafone ia falar uma coisa de técnica, só que tava aparecendo uma batalha na corrida. Epicamente, o Sérgio Maurício tinha que narrar, né? Não ia deixar passar. Ele dava aquelas cortadas assim. Me incomodou um pouco, mas foi poucas vezes que isso aconteceu. E teve a Mariana Becker, né, no paddock, né? Foi muito bem, apresentou detalhes técnicos, estava muito descontraída, né? Aliás, todo mundo estava muito descontraído, né? Tava um clima muito mais leve ali na transmissão, o que na Globo não existia, era uma coisa muito mais séria, assim. Só quando o Everaldo Marques narrava, que aí ficava uma coisa bem descontraída, mas foi descontraído. Acho que era isso que o fã da Fórmula 1 precisava. E a Band fez isso muito bem. E eu acho que, claro, não vão continuar com esse estilo de transmissão de 6 horas. Mas se tiver tipo 1 hora pré e 1 hora pós corrida, tá ótimo, né? Acho que já fica uma coisa muito melhor do que a Globo fazia, né? Aliás, vamos falar a verdade. Que é aquele show do esporte, cara? Muito, né? Muito anticlímax aquele negócio, né? A Glenda Kozlovski um pouco perdida, o Elias Júnior bem até, mas bem perdidão também, assim. E o que foi o nosso Nelson Piquet, né? Piquet da galera ficou no ao vivo na Band, falou de Globo, chamou a Globo de Globo lixo. Ainda bem que a Fórmula 1 largou a Globo lixo. Estamos com você, Piquet. Globo lixo sempre. Agora saindo da transmissão, né? Acho que já deu. Já falei, já falei o que tinha que falar da transmissão. Vamos falar um pouco sobre cada piloto do grid, né? A gente vai pegar o último piloto até o primeiro, vai comentar e eu acho que já fica um complemento da corrida, né? Vamos lá, vamos começar, né? Pelo último colocado, que eu acho que ninguém assim sabe quem foi o último colocado. Nikita Mazepin ou Nikita Mazepin foi o último colocado na corrida, não durando, sei lá, fez 2 curvinhas assim, acho que foi uns, sei lá quanto foi, mas deve ter sido muito pouco. O Mazepin durou pouco na corrida, foi lindo de ver o Mazepin rodando e batendo. Nossa, cara, meu Jesus, como que a Haas aceitou um piloto ruim como esse? E não foi só na corrida que ele rodou e bateu, né? Nos treinos livres ele rodou bastante, né? Parecia um spinner, né? Rodando um monte de vez. Na classificação ele rodou e atrapalhou o grid inteiro, né? Parabéns, Mazepin, né? Metade do grid tá pé da vida com você nesse momento, porque metade do grid perdeu a volta. Não só a volta, o Vettel perdeu posições por causa da rodada do Mazepin, porque ele infringiu as bandeiras amarelas que tava ali no momento. Então, né, deixou o Vettel felizão, né, na estreia pela Aston Martin.
penúltimo, né, que foi o segundo a abandonar, foi o Fernando Alonso. Até o momento que o Alonso estava na corrida, ele estava bem, cara. Ele, por um cara de 40 anos, acho que o que o Alonso estava fazendo estava excelente, né? Tipo, botou pressão. E se não tivesse abandonado, né, o Ocon já estava com a corda no pescoço. Porque o final de semana inteiro, acho que só no primeiro treino livre, acho que só no primeiro treino livre que o Ocon ficou na frente do Fernando Alonso. O resto, no resto da, do final de semana, o Alonso ficou na frente do Ocon. Foi uma boa estreia que foi interrompida por uma embalagem de sanduíche. É isso mesmo que você está ouvindo, uma embalagem de sanduíche no duto de freio do Fernando Alonso. É sério isso, uma embalagem de sanduíche. Se foi um mecânico que deixou essa embalagem aí, tá ferrado. Vai perder o emprego, porque, meu Jesus, uma embalagem de sanduíche tirou o cara da corrida. Assim, cara, vamos dar uma nota, tipo, pra cada piloto? Acho que vai ser interessante. Pro Mazepin eu dou 0, foi mal pra caramba. Pro Alonso eu vou dar uma nota... Uma nota 8, vai. Foi bem, mas nem tanto também. Esse carro da Alpine também não ajuda muito, mas... Vai, vamos dar uma nota 8. 18º lugar, né? Abandonou também, mas ninguém percebeu. Nicolas Latifi, da Williams, né? Latifi decepcionante. Só não foi o último no grid porque existia Mazepin, Vettel e Mick Schumacher, que aí senão ele ficaria em último, né? Eu acho que o Mazepin vai ficar, o Latifi vai ficar sempre em 18º, porque não tem como ele ficar atrás. Se ele ficar atrás, cara, parabéns, mas não tem como ele ficar atrás das duas Haas, né? Voltando, o Latifi teve um final de semana discreto, como ele sempre tem. Não fez nada demais. Sempre, sempre atrás do Russell. Acho que o tempo do Mazepin na Fórmula 1 do Latifi na Fórmula 1 está sendo contado dia a dia, porque tem muito piloto bom na Fórmula 2 querendo essa vaga do Latifi, mesmo que seja uma vaga de segunda pior equipe do pelotão. Vou dar uma nota pro Latifi, uma nota 5, nem ruim nem bom, né? 17º lugar, Pierre Gasly, o Gaslento, não, brincadeira. O Gasly teve um final de semana antes da corrida excelente, pau a pau com o Tsunoda. Tsunoda surpreendeu pela sua adaptação rápida ao carro. Conseguiu ir muito bem com esse carro da AlphaTauri, se adaptou rápido. E rápido, né? O Tsunoda, mas já a gente fala do Tsunoda, vamos continuar no Gasly. O Gasly conseguiu se manter ali como cara principal do time. Acho que nos treinos livres ele ficou 2 vezes na frente do Tsunoda, por pouquinho, mas ficou na frente. Na classificação ele ficou na frente também. A corrida do Gasly acabou quando ele quebrou a asa, né? Quebrou a asa, acabou ali na relargada e acabou a corrida dele, né? Aí no final abandonou só pra tipo poder trocar as peças do motor, alguma coisa assim, que tem esse tipo de coisa. Mas no geral, na próxima corrida, se não tiver algum problema, eu acho que o Gasly consegue bater o Tsunoda fácil, eu acho, né? Dando já a nota pro Gasly, eu vou dar uma nota
mais pelo final de semana como um todo do que pela corrida, então eu vou dar nota uma nota 9 pro Gasly. Mick Schumacher, outro que ficou, o 16º foi o Mick Schumacher, outro que discreto também, né? Não fedeu, né? Né? Nada demais do Mick. Mick Schumacher ficou na frente do Mazepin em todas as sessões de treino livre e na classificação. Rodou na corrida, né? Então não é só o Mazepin que é ruim, né? Olha, cara, remou, hein? Mazepin que é ruim. O Mick Schumacher rodou, corrida discreta, difícil. O carro da Haas é péssimo, né? É muito difícil, muito difícil para Mazepin e Mick Schumacher com um carro ruim desse, que não vai ter atualização durante a temporada, mostrar alguma coisa concreta, mas podia ter demonstrado um pouco mais, né? Tipo, chegada no Latifi, eu acho possível, não pelo carro da Williams, mas sim pelo Latifi, né? Mas poderia ter chegado, né? Vou dar uma nota 6 para o Mick Schumacher, só para não ficar pior do que o Latifi. É porque o Latifi, não, comparar o Mick Schumacher com, tipo assim, o final de semana do Mick Schumacher com um carro pior do que com o Latifi com um carro, mesmo que pouco, melhor do que o do Mick Schumacher, não dá. Sebastian Vettel, nossa. Assim, esse final de semana é o primeiro final de semana e são as primeiras impressões. Não dá para levar isso sem que a gente tenha uma segunda corrida para entender o que de fato acontece. Mas tanto quanto o Vettel e tanto quanto a Aston Martin fizeram um final de semana horroroso, cara. Assim, difícil, né, defender a Aston Martin e o Vettel. O Vettel ficou atrás do Stroll, isso eu já achei complicado. Acho que ele ficou alguns treinos livres atrás do Stroll. Vou até conferir rapidinho aqui, né? Se ele ficou atrás do Stroll nos treinos livres, não sei, né? Mas se ficou atrás do Stroll é pra acabar, né? Deixa eu ver aqui, que já tô achando, não estou achando. Hesitando, papapá. Não vou conseguir achar, só se eu achar aqui no. Mas se ficou atrás, fica complicado pro seu Sebastian Vettel, né? Porque, cara, Stroll já não é um bom piloto. E o cara lá, tetracampeão, ficar atrás do Stroll complica a vida dele, né? Vamos ver. Bahrein. Isso era um dado que já era pra eu ter aqui na hora. Pelo menos vai dar mais minutagem de vídeo, né? Caramba, né? Tá, não vou achar, não tem pelo visto não existe resultado de treino livre na Wikipedia nem no Stars F1. Da hora. Continuando, assim, vamos lá. Eu acho que assim, pela minha memória, acho que ele ficou atrás do Stroll nos treinos livres e na classificação foi atrapalhado pelo Mazepin depois que ele rodou. Então não tem muito como comparar a classificação dele, porque muita gente melhorou o tempo, só que como o Mazepin atrapalhou ele na volta, né, com a rodada dele, ele não teve como melhorar o tempo assim como os outros, então ficou em 18º. Como não respeitou as bandeiras amarelas, largou de último. 15º, chegou a estar na zona de pontuação, mas eu acho que a Aston Martin demorou para parar ele. E o que foi aquela batida no Ocon? Foi feio de ver, né? Cara, coisa de rookie, né? Coisa que o Mazepin faria, né? É triste comparar o Vettel com o Mazepin, mas é uma coisa que o Mazepin faria em condições normais, né?
Dando uma nota pro Vettel, eu vou dar 0 também. Foi horrível. Vai, pra não ficar igual o Mazepin 2. Mas foi um final de semana péssimo pro Sebastian Vettel. 14ª colocação ficou com George Russell, fazendo uma corrida sem sal nem açúcar. Mediana, com esse carro da Williams vai ser difícil fazer alguma coisa melhor que isso. Uma nota 6 também, ficou no mesmo, né? Não tem muito o que comentar. Fez a corrida de sempre. Ocon. Ocon. No primeiro treino livre, conseguiu ficar na frente do Alonso. Até normal, porque o Alonso não tem minutagem pro carro. Mas depois do primeiro treino livre, o Alonso começou a dominar o Ocon. Ele ficou na frente nos 2 outros treinos livres, se eu não estou enganado. E na classificação. Na classificação, o Alonso foi pro Q3 e o Ocon ficou no Q1 ou no Q2. Mas ficou ali no quase ali, né? Bateu com o Vettel. Até aí, beleza. Uma coisa que eu esqueci de comentar com o Vettel. Foi uma boa batalha ali, né? Dele com o Carlos Sainz. Ele e o Alonso, né? Tem até um meme, né, do Relâmpago McQueen e outros 2 carros lá do filme. Foi uma boa batalha pela vitória. Foi uma... Não foi pela vitória, mas foi uma boa batalha, né? Voltando pro Esteban Ocon, na corrida entregou, mas ficou atrás do Alonso. Se não fosse um abandono do Alonso, teria ficado atrás e a batata do Ocon. A temporada nem começou e a batata do Ocon já tá assando, né? Decepcionante o Ocon até aqui. E se começar a perder demais para Alonso, a carreira do Ocon na Fórmula 1 tá em xeque, com certeza. Antônio Giovinazzi, dando uma nota pro Ocon, eu dou 5 também. Não fez nada demais. Antônio Giovinazzi, não vou nem gastar meu tempo, não fez nada, só ficou aí na frente por causa que o Vettel fez uma corrida ruim, o Alonso abandonou, o Gasly bateu nas primeiras voltas, então ficou aí, 12º, né? Tá aí. Nota 2 pro Giovinazzi, porque eu não gosto do Giovinazzi, mas fez uma corrida boa, assim, pra falar, meu Deus, né? Kimi Raikkonen andou bem. Teve horas que eu achei que ele ia pontuar, mas não pontuou. Ficou ali quase na beirada, mas não pontuou, infelizmente. Torço pro Kimi, mas já tá na hora de sair, né, Kimi? Né? Bota um Wilot, um Schwartz aí que tá beleza. Mas assim, o final de semana do Kimi foi bom, a não ser pela batida dele. Correu bem, demonstrou um bom ritmo, mas a Alfa Romeo como um todo deve ficar ali entre 8º e 9º, brigar com a Williams. Esse 11º e 12º foi muito circunstancial pelo que aconteceu com os outros pilotos das outras equipes, né? Nota 7 pro Kimi, né? Porque teve pelo número que eu tô vendo aqui é o número dele, e também porque fez um final de semana bom, mas não tão bom. Stroll, né? O Stroll ficou na frente do Vettel, lembrando que eu não sei se ficou mesmo em todos os treinos livres, mas eu tenho quase certeza que no primeiro ele ficou na frente, né? Não sei nos outros 2, mas assim, o Stroll ao todo no final de semana ficou na frente do Vettel, dominou, entre aspas, o Vettel. Teve uma corrida boa, vamos dizer assim. Classificação foi pro Q3, isso me surpreendeu, ficou legal, foi pro Q3. Mas com que a Aston Martin mostrou, né? Com que essa Aston Martin mostrou, não, acho que não, assim, não mostrou que, mostrou que esse carro não é o que a gente esperava, pelo menos nessa primeira corrida.
né? É muito decepcionante ver o Stroll em 10º e o Vettel em 15º. Tá bom que o Vettel ainda pode estar pegando a manha do carro, mas mesmo assim não é o ideal, né? Nota 8 para o menino Stroll, né? Foi bem, mas assim, poderia ser melhor. E aí agora a gente vai pro Tsunoda, o nosso nanico, o nosso anão. Eu sou mais alto que o Tsunoda, por exemplo, e eu só tenho 13 anos e 1,62 m, ou 67 por aí. Então vamos lá, Tsunoda mostrou que não foi só porque ele abriu o DRS. Antes, né, nos testes de pré-temporada, não foi só porque ele abriu a asa antes, né, antes da área do DRS nos testes de pré-temporada, ele mostrou que tem bala na agulha. O cara corre muito. Nos treinos livres e na classificação colocou o Gasly numa situação difícil, né? Parelho, foi muito bem. E é isso mesmo que a gente espera do Tsunoda, que ele consiga ir bem e consiga dar trabalho pro Gasly e quem sabe no futuro dar trabalho no Verstappen, né? Se ele for para Red Bull um dia. Red Bull um dia. Olha, cara, para Red Bull um dia. Agora sim, agora tá melhor. Uma nota pro Tsunoda, nota 10, cara. O final de semana dele foi muito bom não dar 10. E a ultrapassagem que ele fez no Fernando Alonso foi muito boa. Oitavo lugar foi o Carlos Sainz com a Ferrari. Muito boa. Foi muito bom o final de semana do Carlos Sainz. Teve um final de semana que às vezes ficava na frente do Leclerc, às vezes ficava atrás, mas mesmo assim mantendo a consistência. P8 poderia ter sido melhor. Ele teve possibilidade de ir melhor. Perdeu muito tempo batalhando com o Vettel e o Alonso, que já tinham parado e aí foi desgastando. Teve uma briga ali boa com o Norris, mas conseguiu ir bem no carro que ele está estreando, né, a Ferrari. Então uma nota 9 ali para o Sainz. P7 ficou com o Daniel Ricciardo, que apesar de não ser italiano, não me lembra o nome de um italiano. Daniel Ricciardo, o australiano preferido da galera. P7 com a McLaren. Final de semana todo atrás do Norris, né? Classificação, corrida, treinos livres até. Tá se acostumando com o carro, tá pegando a mão. E eu acho que quando ele pegar a mão desse carro, ele vai conseguir, né, jogar tempo para cima do... Jogar tempo também não, pera, calma. Vai conseguir ter uma boa batalha ali dentro da McLaren, internamente da McLaren, com o Lando Norris. Final de semana do Ricardo foi bem, poderia ter sido melhor, mas como eu falei, tá pegando a mão do carro ainda. Então vou dar uma nota 8 para ele. Pode ser? Pode ser. Ok. P6 do Leclerc. Cara, o Leclerc ficou meio ausente, né, na corrida. Isso muito, ele apareceu ali no começo com o Sainz. E aí só fez o feijão com arroz. Manteve ali a posição. Tá ótimo, né? Parabéns ao Leclerc por ter mantido a consistência. E teve um final de semana muito parelho com o Carlos Sainz. Isso é bom porque mostra que o Sainz é bom e mostra que o Leclerc é melhor que o Sainz, que conseguiu ficar na frente. Mas vamos ver se o Sainz pegou, tipo assim, conseguiu ser consistente mesmo tendo tanto tempo com esse carro.
pode ser que a gente esteja vendo uma boa briga aí pro futuro. Pro Leclerc, aliás, falando sobre a Ferrari, um bom salto da Ferrari, não? P6 e P8 na corrida. Poucas vezes isso aconteceu ano passado. Com as mesmas posições, poucas vezes, né? Mas assim, os dois carros pontuando bem, sim, poucas vezes. Até se for ver aqui, eu acho que a Ferrari é P4 no Mundial de Construtores, vamos ver depois. Quinto lugar, Pérez. Que corrida do Pérez, não? Na volta de apresentação o carro morreu, falou não vou correr, né? Já era, abandona aí, filhão. O cara deu um Ctrl Alt Del, o carro reapareceu e ele fez uma corrida muito boa. P5, a corrida foi boa, ele se recuperou muito bem de sair do pit lane para chegar em P5. Ok, beleza. Mas o final de semana foi muito ruim. Nos treinos livres ficava atrás do Verstappen. Na classificação foi P11, o Verstappen foi pole. Então ficou uma coisa meio constrangedora. Tipo, a gente se livrou do Albon para você chegar e batalhar com o Verstappen. Só que ele não conseguiu fazer isso no final de semana. Ainda assim conseguiu um bom resultado. P5. Espero que ele consiga melhorar a classificação. Se ele tiver, tipo assim, se ele começar a largar, tipo, no mínimo P6, acho que o Bottas está numa posição de risco ali. Uma nota 8 pro Pérez, porque o final de semana não foi muito legal. Quarto lugar do carro número 4, Lando Norris, né? O inglês teve treinos livres excelente. No primeiro ele foi P3, no segundo P2. Já no terceiro já complicou ali, porque a minha memória já não é tão boa. Na classificação, se eu não me engano, foi P5, talvez? Pode ser. Mas largou ali entre P3, caraca, entre P4 e P7. Por aí, tava nesse bolo aí. Conseguiu ir muito bem, constante, manteve o ritmo, né, dos treinos livres à classificação e posteriormente na corrida. É isso que a gente espera do Norris, né, que ele seja constante. Bateu o Ricardo nessa primeira corrida, que é muito interessante para ele. Começa a se mostrar, pode ser uma opção para as equipes grandes no futuro, ou que a McLaren se torne uma equipe grande e ele consiga ir bem até vencer campeonato. No mais, foi muito bem. Norris, dou nota 10 para o menino Norris. Estava de parabéns na corrida. P3, Valtteri Bottas, ou Valtteri Bottas, ou Valtteri Bostas, ou ai meu Deus do céu. Valtteri Bottas, P3, nada de incrível, nada de impressionante, só foi P3 mesmo, parabéns pro Bottas, sem sal nem açúcar. Treino livre ficou atrás até do Norris, que não era para acontecer. Classificação foi P3, nada de incrível, porque tá com uma Mercedes. Era para ele estar P2, assim, né? Se fosse uma coisa tipo P2/P1, né? Que aí a gente ia falar que foi um final de semana incrível. O Bottas, para coroar, para colocar a cereja do bolo, o Bottas teve um problemaço no pit stop, né? A Mercedes pensou que era GP de Sakir de 2020 e decidiu falar: olha, Bottas, fica aí uns 20 segundos no pit stop que a gente agradece, cara. Fica 20 segundos aí parado, né, que a gente agradece. Aí voltou P4, passou no Norris fácil, tava longe, nada muito incrível. Nota 6, porque o final de semana foi marromeno mesmo ele conseguindo a P3. Conseguiu a P3, que não quer dizer nada, né? Porque ele tá com uma Mercedes, né? Se o cara ficar abaixo de P3 já é constrangedor, já. Eu acho que eu vou falar de... a nota do Bottas 6, né? Tá, já falei. Vou falar de Hamilton e Verstappen conjuntamente. Hamilton e menino Verstappen. Final de semana todo, né? Esses dois tiveram colado. Treino livre
O Verstappen liderou os treinos livres e classificação. O Hamilton oscilou entre P2 e P3, entre classificação, entre treino livre e corrida e classificação, desculpa. E que foi a batalha pela pole, né? Quando você viu assim, Verstappen pole, nossa, arrasou, cara, agora vai. Ele conseguiu, e o Verstappen conseguiu ir muito bem no final de semana. Só que ele não contava com o tal de Lewis Hamilton, que estava ali escondidinho no final de semana, mas chegou na corrida já, né? E aí, né? Largou tal, o Verstappen manteve o primeiro lugar. Só que a Red Bull demorou demais para chamar o Verstappen para o box. O que aconteceu? A Mercedes botou um undercut. Aí você pensa, tá, não. Aí beleza. O Verstappen chegou. O Verstappen tá com. Ok, fazia sentido terem chamado mais cedo o Verstappen. Porque o Verstappen estaria com um pneu mais novo do que o Hamilton, mesmo tendo levado um undercut. E com o pneu mais novo, ele estaria mais rápido do que o Hamilton nos trechos finais de cada um, do pneu de cada um. Só que, qual foi o seguinte? No último stint do menino Verstappen, a Red Bull colocou pneu duro. Pneu duro. Red Bull, é o último stint. Falta 16 voltas. Vocês não me colocam pneu duro no Verstappen. Pelo amor de Deus. O cara, tipo assim, tava em primeiro, mas tinha que parar. Por que não colocaram logo o pneu mais rápido para chegar rápido no Hamilton e ter tempo da corrida para, tipo, se acontecer alguma coisa? Não, a gente tem algum tempinho já pro Hamilton. Mas não, me colocaram o pneu duro. Não fazia sentido. Menino Hamilton tava lá, economizando um pouquinho de pneu, né? Verstappen acabou chegando mesmo com o pneu duro. Curva 4. Ou eu acho que era curva 4, né? Assim, 1, 2, 3. Curva 4. Curva 4. Vamos lá. O Hamilton, menino Hamilton, excedeu, né? Ali, naquela curva, excedeu o limite de pista em 29 vezes. Enquanto o Verstappen, na hora da ultrapassagem, foi por uma vez. Só que qual que era a diferença? O Hamilton passou na linha do pit lane quando ele não estava brigando. Passou da linha do pit lane, olha aí. Passou o limite de pista quando não tinha um carro junto com ele. Ele não estava passando um carro. O Verstappen fez isso quando estava passando um carro. E por isso que ia rolar uma punição se o Verstappen não devolvesse a posição. E deu no que deu. O Verstappen perdeu a vitória. Anticlímax. Tipo, tava um final de semana da hora. E parecia que a gente ia ter uma batalha, mas aí o Verstappen decepcionou todos nós. Não só o Verstappen, a Red Bull também. Nota para o Verstappen 10, nota para o Hamilton 9, porque eu acho que ele é o Hamilton, né? Ele é 7 vezes campeão mundial. Então ele deveria ter pelo menos enfrentado melhor o Verstappen. Ok, ele ganhou a corrida, mas o final de semana a pole foi 0.3. Então foi mais ou menos. Ainda assim a vitória do Hamilton foi assim uma coisa que deixou o final de semana dele melhor. Mas se não tivesse vencido, o final de semana teria sido pior. Óbvio. Vamos então antes de acabar o episódio de vez, vamos falar do Mundial de Construtores aqui, porque é um Mundial de Pilotos, todos nós já sabemos. Só você pegar a tabela da corrida e você vai ver. Hamilton primeiro. Só vou falar aqui para quem não sabe, vai. Hamilton primeiro, Verstappen segundo, Bottas terceiro, Norris quarto, Pérez quinto, Leclerc sexto, Ricardo sétimo, Sainz oitavo, japonês Nanico nono, Lance Stroll décimo, Kimi Raikkonen 11º, Antônio Giovinazzi 12º, Esteban Ocon, vou perder minha vaga, 13º,
Jorge Russo, 14º. Peão da Casa Própria, 15º. Projeto de Schumacher, 16º. Pierre Gaslento, 17º. Nicolas Latifi, 18º. Choronço e Nikita Mazepin não foram computados para o resultado porque foram os dois últimos. Esse é o Mundial de Pilotos, né? Você vê, né? Fiz umas piadas, não sei se você entendeu, mas tá aí. Você não entendeu, depois você pega ali e pá. Mundial de Construtores. Mercedes é primeiro com 41 pontos, Red Bull segundo com 28, McLaren Mercedes terceira com 18, Ferrari quarta com 12, olha aí, caramba, AlphaTauri quinta com 2, Aston Martin com 1 é a sexta, Alfa Romeo em sétima com 0, Alpine da mesma forma zerada em oitavo, Williams em nono zerada também e Haas zerada. Olha aí que interessante, né? Vamos lá. Depois da Ferrari, que a gente já sabia que ia talvez subir para esse posto de brigar com a McLaren, Ferrari já está 6 pontos atrás. As duas outras equipes que a gente achava que ia brigar com a McLaren seriam Aston Martin e Alpine. A Aston Martin tem incríveis 1 ponto, 17 atrás da McLaren. Eu vou repetir de novo para entender a situação. 17 atrás da McLaren. E a Alpine está 18, porque ficou zerada a corrida. Lascou. Para quem aí falou que ano passado foi sorte a McLaren ter ficado em P3, acho que esse ano vai ser sorte de novo, porque a McLaren está 17/18 pontos na frente das duas principais concorrentes, entre aspas, né? Porque eu já começo a pensar que Ferrari e AlphaTauri, mesmo a AlphaTauri tendo feito 2 pontos, 16 atrás da McLaren, seja as principais candidatas a bater a McLaren. A Ferrari tem um trunfo, né? Tem uma carta na manga que é o Leclerc. Então pode ser que eles até batam a McLaren por causa do Leclerc, mas na McLaren tem o Sainz, beleza, tô no ano passado ainda. A McLaren tem o Ricciardo e o Norris, que acho que é uma dupla que tem a consistência como principal fator. Acho que é só isso, né? 42 minutos, tá ótimo, né? Seguidão, sim. 42 minutos, tá ok, beleza. Então esse foi o podcast de hoje. Falamos sobre a transmissão da Fórmula 1 na Band. Foram 8 minutinhos. E como que foi o final de semana de cada piloto. A gente deu nota, a gente falou pela ordem de posição. E agora no final a gente falou a ordem do Mundial de Construtores depois da corrida. Então acho que é só isso. Se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe o vídeo, né, com os amigos. Curta o podcast. E é só isso, né? Só deixar bem claro que eu ainda não consegui fazer o meu feed. Então não vai sair no Spotify e nenhum agregador de podcast. Eu tô vendo se eu consigo ainda fazer o feed para não depender de colocar no YouTube, porque tem pessoas que gostam de assistir em segundo plano. Mas é só isso. Valeu, falou e tchau.